da comissão eleitoral. Já podemos escutar? Eu estou doida para escutar a palestra. Essas pautas são importantes. Tem uma inscrição de conselheiros aqui, você tem bastante oportunidade. Sim. Algum conselheiro mais quer se manifestar? Gostaria de se inscrever para se manifestar? Não. Ninguém, todo mundo já se manifestou. Então posso convidar o panorama sobre o movimento cicloativista de Campinas, com a ONG Cicloativa. Por favor, venham, que é muito interessante que o trabalho que eles fazem é tão apaixonante que tem uma representante aqui desse movimento. O microfone é todo seu. Boa tarde a todos. Meu nome é Glauco Azevedo. Quero agradecer a oportunidade, agradecer a abertura que a doutora Pia nos proporcionou, agradecer a Andréa Stuckel, que facilitou o nosso acesso aqui. E vou tentar fazer um breve relato sobre o nosso panorama aqui do ciclismo e do cicloativismo na região de Campinas. Pessoalmente, eu sou um cicloativista, sou um ciclista mais ou menos, mas eu sou um amante da sustentabilidade. E, em função disso, a gente teve vários entendimentos, várias conversas há muito tempo a respeito da questão da mobilidade urbana, principalmente voltada para o ciclismo. O Cicloativo, que é a ONG que a gente está representando aqui, foi formalmente constituído e legalizado agora em dezembro. Esse processo foi apressado em função de um evento que a gente ajudou a viabilizar, e para esse evento precisaria de uma pessoa jurídica, então a gente adiantou alguns passos. Mas o Cicloativo ele é o resultado de uma fervura que houve no movimento de ciclistas de Campinas. São muitos grupos, muitos interesses e muitos objetivos diferentes, e a gente procurou fundar o Cicloativo unindo todos esses grupos, mesmo que eles não estejam dentro do Cicloativo, mas eles nos apoiam e simpatizam com a nossa proposta. Então, isso é só para deixar claro que os grupos que nos compõem não quer dizer que os que não nos compõem existe alguma animosidade ou alguma questão política partidária diferente, até porque a gente é um movimento suprapartidário. Bom, você pode... é a próxima. Bom, sobre o panorama do ciclismo em Campinas, a gente costuma dividir em 3 categorias. Uma lúdica, uma mais ativista e uma nova que está aparecendo. Se a gente pegar a rodovia, entre a rodovia Anhanguera e a rodovia Dom Pedro, é o pessoal que faz o pedal mais lúdico, que vai passear, que vai para a ciclovia da Norte-Sul, que vai para Joaquim Egídio, Souzas. Esse é o pessoal que gosta mais de passear pelo lazer. A hora que a gente pega da Anhanguera para lá, é o pessoal que tem uma posição política diferenciada, ativa, reivindicatória e que busca mesmo a implantação do sistema cicloviário para viabilizar a sua mobilidade. Então, assim, o fato de ter muitas indústrias, tem muitas pessoas que vão trabalhar de bicicleta mesmo. O fato do comércio ser muito espalhado, tem pessoas que precisam ir para o comércio de bicicleta. E quando a gente começou, uns 2 anos antes nós vamos registrar aqui só para efeito
de cronograma, o marco nosso fica o primeiro mandato do Jonas Donizete. Então, uns 2 anos antes desse primeiro mandato, já começou a haver alguma movimentação dos ciclistas e dos cicloativistas. E a gente percebeu claramente que existia uma turma lá e uma turma aqui. Né? De uma maneira bem irônica, quando a gente vai discutir com a prefeitura, a gente coloca, depois da Anhanguera é Senzala, da Anhanguera para cá é Casagrande. O pessoal se sentia tratado mais ou menos desse jeito. Mas depois que começou a existir essa movimentação, a gente começou a perceber uma certa osmose. O pessoal do outro lado da Anhanguera, além do ativismo, começou a optar também por um pedal mais lúdico. E o pessoal para cá da Anhanguera, além do lúdico, começou a ter uma postura um pouco mais política, um pouco mais consciente. Então a gente está percebendo que esses movimentos e essas consciências estão começando a se unir. Isso é muito interessante porque começa a dar mais força ao movimento nosso de mobilidade urbana, principalmente a ciclomobilidade e também a sustentabilidade. Bom, sumiu. Apagou aí? Tá bom. Agora a segunda etapa dessa apresentação trata da mobilidade urbana sustentável, que é uma preocupação que a gente tem também. Se a gente perceber, a mobilidade urbana, a simples frase mobilidade urbana, ela já carrega com ela a questão de sustentabilidade. A insustentabilidade seria traduzida pela imobilidade urbana. Então você pega os engarrafamentos de São Paulo, da Cidade do México, de Bombaí, que dá aquela travada que o sujeito até leva o escritório e a marmita porque sabe que vai ficar o dia inteiro dentro do trânsito. Mas essa mobilidade sustentável, ela está provada, assim, mais ou menos, a viabilidade econômica e comercial dela, há muito tempo, se vocês olharem, por exemplo, na Holanda. Na Holanda, existe um grande percentual de pessoas que se desloca de bicicleta para qualquer coisa, e todo mundo sempre acha que quando chega o inverno, isso acaba. Mas a queda do movimento de ciclistas na Holanda, no pico do inverno, é de 7%. A maioria das pessoas continua indo para onde tem que ir de bicicleta. Em Nova York também aconteceu uma coisa muito interessante. Um prefeito propôs fechar algumas ruas para ver o que acontecia, para tentar trazer mais as pessoas para a rua, para desviar um pouco o tráfego dali e dar um aspecto mais de urbanidade na região. Teve uma resistência muito grande dos comerciantes, mas eles concordaram e fizeram esse teste por 1 ano. Terminado esse ano de teste, o prefeito foi lá e falou assim, bom, gente, resolvido aqui, ó, nós fechamos por 1 ano, e aí, vamos continuar com essa rua fechada? Vamos abrir essa rua? O que vamos fazer? O pessoal falou assim, ó, deixa essa aqui fechada, e se puder, fecha mais algumas. Porque eles perceberam que o comércio local começou a ser fomentado. O índice de criminalidade começou a cair. E as pessoas começaram a conviver mais. Então, esse foi um excelente resultado. A gente tem uma grande tradição também de deslocamento por bicicleta em Rio Claro, em Indaiatuba, Araraquara, cidades que são bem planas, que traz uma certa comodidade em função do clima que a gente tem. E existe um exemplo muito interessante que aconteceu na cidade de Mauá. Alguns anos atrás, num terminal de ônibus grande, resolveram colocar um bicicletário lá. E colocaram um bicicletário e ele começou a funcionar. E o número de pessoas começou a crescer. E aí esse bicicletário teve que ter um gerente ali, alguém para cuidar daquilo, para botar ordem não ordem no galinheiro, mas ordem no bicicletário. E aí o que aconteceu? Eu queria trocar o cilindro da minha bicicleta, mas não tinha tempo, porque eu tinha que largar minha bicicleta ali para pegar o ônibus para ir trabalhar. Aí esse gerente falava, não, pode deixar que eu troco. Aí ele trocava o cilindro e deixava o cilindro velho guardado ali. Aí chegava uma outra pessoa e falava assim, escuta, o cilindro da minha bicicleta está muito ruim, você não sabe de um cilindro usado? Aí aquele cilindro usado
passava para aquela bicicleta. Então começou a haver um brechó de peças de bicicleta. E isso foi crescendo, 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 e começou a chamar a atenção de alguns estudiosos, alguns interessados. O que se constatou na região desse terminal de ônibus urbano? Com a implantação e a boa administração do bicicletário, o número de pessoas que iam pedalar lá, que iam se deslocar de bicicleta até o terminal e lá pegar ônibus, cresceu absurdamente. E observou-se também o seguinte, uma grande queda no número de pessoas e no índice de faltas nas indústrias, principalmente de pessoas que moravam naquela região, daquele terminal de ônibus que tinha aquele bicicletário. Também se percebeu uma queda na frequência do posto de saúde daquele bairro. O que eu vou falar agora não existe um número, isso foi o que eu ouvi falar. Parece que até o dono do botequim percebeu que no final do dia ele estava vendendo menos pinga do que antes. Ele continuou vendendo o mesmo volume de pão que o cara levava para casa todo dia, mas deixou de vender aquela pinga, porque o cara que tomava pinga à noite e de manhã não tinha tanto ânimo para trabalhar. Então está aí uma prova bem cabal dos benefícios de uma mobilidade, no caso específico aqui eu estou falando da ciclomobilidade. Existe também uma outra coisa interessante, que é o seguinte: a pessoa que consegue se deslocar 15 km por dia de bicicleta, ou a pé, ou a cavalo, ou de qualquer outro veículo que não tenha motor a explosão, a gasolina, a diesel ou álcool, essa pessoa consegue reduzir a carga de emissão de CO2 dela em 12 toneladas por ano. Então, se a gente pegar uma cidade do tamanho de Campinas e conseguir fazer com que 10% da população ande de bicicleta 15 km por dia, ou para trabalhar, ou para ir na escola, ou para passear, acho que a gente consegue um número muito interessante da redução da emissão de CO2. Todos nós sabemos que hoje em dia a indústria e as novas empresas, elas estão interessadas em se instalar e fomentar situações e locais que sejam sustentáveis. Então, a partir do momento que a gente passe a ter uma mobilidade urbana mais sustentável, nós temos um ambiente, vamos dizer, uma bolha municipal mais sustentável e atrativa para novos capitais. Além disso, existem estudos que provam que a mobilidade leve, a bicicleta, a pé, o skate, o patins, o cavalo, a charrete, ela reduz o custo da administração pública, o custo da cidade, porque você tem uma queda no custo da manutenção do pavimento urbano, você detona menos o asfalto, você começa a permitir que as pessoas trafeguem de uma maneira um pouco mais tranquila e para de detonar a calçada a hora que não tem lugar mais para estacionar, aí você põe o carro ou o caminhão em cima da calçada, que não foi feita para esse peso, aí começa a arrebentar a calçada, alguém tem que arrumar isso aí. E também, como eu falei no caso específico de Mauá, tem a redução do custo com a saúde pública. Bom, então um item aí que é o desafio, não sei, isso aí, obrigado. Bom, qual é o desafio que nós, como ciclo ativo, temos e propomos a quem queira se juntar à nossa jornada? É a sensibilização social. Porque aqui a gente vai parafrasear algumas pessoas famosas, tá certo? Milton Nascimento dizia que todo artista tem que ir onde o povo está. Então não adianta você fazer uma música para a elite e ela não vai trazer resultado nenhum. Amir Klink, Jacques Cousteau sempre disseram, para as pessoas terem consciência do que é o mar, elas não precisam assistir, elas não devem ficar assistindo programas de televisão sobre o mar, elas têm que ir. Porque a hora que você vai e você interage, você se sensibiliza, e a hora que você se sensibiliza, você começa a despertar a consciência. O bom de despertar a consciência é que você não consegue mais se enganar e nem postergar nada daquilo que você acha que tem que fazer, né? Eu costumo dizer que a cruz mais pesada que o homem carrega é a consciência. Você mente para todo mundo, mas não mente para você mesmo. Mas a hora que a gente conseguir essa sensibilização social da necessidade da
mobilidade sustentável, a gente começa a fazer uma revolução dentro da nossa própria cidade. Porque as pessoas vão perceber o benefício que é se deslocar de uma maneira mais sustentável, mais leve, mais descomprometida e amigável. Então você vê assim, briga de trânsito, geralmente é quando você está confinado, dentro do ônibus ou dentro do seu carro, no engarrafamento, que você está bravo, que você está atrasado, é ali que você briga. Mas quando você está andando de bicicleta, quando você está a pé, quando você está de charrete, de skate, de patins, seja lá o jeito que você tiver, você está de uma maneira um pouco mais descontraída. Você evita o embate, né? Você passa num lugar que está tendo algum problema, você desvia daquele lugar, você tem condição de desviar. Quando você está de carro, de ônibus ou de caminhão, você não tem essa condição. Então, o nosso desafio é despertar, conscientizar a sociedade sobre a necessidade dessa mobilidade sustentável. Do ponto de vista mais difícil que existe, que é a sensibilização da classe política. E a gente percebeu mais ou menos o seguinte: a nossa classe política hoje ela está começando a se dividir em dois times. Um time antigo e um time moderno, né? O time moderno, que pessoalmente é aquele que eu mais me simpatizo, é aquele que se dedica à sociedade, que busca soluções e que está mais voltado a propor e fazer parte de um mundo melhor. Existe um time mais antigo, que ainda tem muito poder e que deve um dia acabar, até porque ninguém é eterno, que esse time antigo se preocupa mais com votos e a perpetuação da imagem, né? Aquele cara que sonha que depois que ele morreu vai ter um busto dele em praça pública, né? Ou aquele que acha que nunca vai morrer, então ele precisa sempre ter votos. Mas esse pessoal vai morrer, graças a Deus. Inclusive eu vou morrer e todos nós vamos morrer, né? Mas tem uma turma nova vindo aí, que a gente já tem alguns exemplos na Assembleia Legislativa, nós temos exemplo em Brasília, até mesmo aqui em Campinas, que é um pessoal que luta por um mundo melhor. Bom, aí também precisamos dar uma quebra de paradigma nessa história, que se a gente perceber, ela já está começando a existir. Quando eu fiz 18 anos, e a maioria de nós fizemos aqui 18 anos, acho que ela é a mais nova aqui, o nosso sonho era tirar uma CNH para poder ter o nosso carro, não era isso? Hoje, quando a pessoa faz 18 anos, o pai chega e fala assim: toma aqui, eu vou te dar um dinheiro para você tirar a sua CNH. Ele vai falar assim: eu não quero. Eu quero uma mochila e um laptop. Eu quero sair pelo mundo e ter mobilidade. É uma quebra de paradigma. Outra coisa era a seguinte: depois que você terminava a faculdade, tinha a sua CNH e o seu carro, você queria uma boa casa, uma casa grande, que você pudesse ter sala, cozinha, banheiro privativo, o banheiro dos filhos, o banheiro social, um grande quintal, garagem para vários carros, vários quartos para receber hóspedes e tudo mais. Hoje o que o sujeito quer? Ele quer uma casa pequena e prática, porque o resto ele faz fora. É uma outra quebra. Então você tem da casa grande para um apartamento pequeno e funcional, de uma família grande para uma família pequena, até porque eu acho que o custo de vida hoje e a consciência de que filho não é igual capim, que você joga no meio do mato e larga crescer, né? Hoje você tem um filho, ele é um custo alto, porque você quer dar uma educação de qualidade. Outra coisa que a gente observa é que antes as pessoas abastadas queriam fazer parte de um clube de elite. E hoje as pessoas, com o aumento da classe média e a ascensão das classes abaixo da média, está fazendo com que o espaço público seja mais ocupado. Então você começa a observar se os clubes tradicionais estão meio que se vendendo para uma empresa, eles estão desaparecendo um pouco. O próprio deslocamento, que antes todo mundo queria ter um carrão bonito, importado, legal, aí começaram a aparecer as locadoras. Aí depois começou a aparecer clube de carros. Hoje nós estamos com transporte por aplicativo. E hoje tem muita gente que se desloca com carona, patins, skate e bicicleta. Então nós estamos numa época em que a gente está começando a quebrar alguns paradigmas.
E eu acho que é hora da gente quebrar aqui em Campinas, justamente para ter essa questão de mobilidade. Aqui eu faço questão de dizer o seguinte: eu fiz uma crítica ao prefeito numa entrevista que ele deu para a CBN. Isso me deixou muito chateado e eu faço questão de externar aqui. Na época da primeira propositura dele para prefeito, ele disse que ia implantar 100 e poucos quilômetros de ciclovia e não vai conseguir fazer isso. E numa entrevista à CBN, ele disse que isso não seria possível em função da topografia da cidade. E eu fiz um comentário que não foi para frente, mas ele tá guardado em algum canto aí. Que eu achei aquilo muito estranho, porque alguma coisa deve ter acontecido e ninguém percebeu. Que antes das eleições, a topografia de Campinas era favorável. E pós-eleições, algum movimento geológico aconteceu que a topografia de Campinas mudou e inviabilizou a ciclovia. Acho que esse tipo de comentário a gente evita a partir do momento que qualquer um dos movimentos que a gente representa, a gente cria solidez e credibilidade para poder chegar e falar assim: meu, prometa e cumpra, ou diga que você não consegue cumprir, por isso que você não vai prometer. Isso não quer dizer que eu sou oposição ao prefeito. Isso é uma tristeza que eu faço questão de externar e que os meus colegas ciclistas também gostariam de ter a oportunidade de dizer. Bom, e a gente tem alguns desafios. Pode mudar, por favor. As ciclovias ou sistemas de mobilidade, dentro da política pública, a gente coloca assim, nós dividimos ali em alguns tópicos. Eles são inexistentes ou ineficientes, né? As campanhas para que você parta com uma mobilidade alternativa, elas são muito fracas e são feitas em datas específicas e não tem objetivo nenhum de sensibilizar ou transformar alguma coisa. Então, assim, você tem esse Dia Mundial Sem Carro. Vai, para uma rua, fecha uma praça, faz alguma coisa no jornal, meio assim, vamos tocando com a barriga, né? Só para dizer que cumpriu o calendário ou atendeu alguns protocolos que a administração assina para ter acesso a algumas situações diferenciadas. Quando existe uma vontade real de transformar isso numa política pública, você olha, por exemplo, em quanto tempo se conseguiu reduzir drasticamente o número de fumantes no Brasil. Só com a campanha agressiva do governo federal sobre cigarro. Tá certo? E ainda hoje, você compra um maço de cigarro ali, é impressionante, né? Tem cara que compra e tampa a figura ali, porque mata, dá câncer e tal. Se houvesse uma política pública incisiva com a política contra o tabagismo, certamente a gente já teria sistemas de transporte alternativos e sustentáveis muito mais evoluídos e baratos do que nós temos hoje, porque o próprio cidadão procuraria a alternativa dele. Hoje, com o preço do combustível na altura que está, tem muita gente que passou para carona. Então, nós temos condições de, com baixo custo e com a nossa própria iniciativa, passar a ter uma mobilidade ótima para a gente ir aonde quer em pouco tempo, com baixo custo e sustentável. O que falta é uma política pública para isso aí. Existem as políticas públicas meio distorcidas, né? Então, assim, ó, pinta essa rua de vermelho aqui, ó, para o cara andar de bicicleta e boa. Quer dizer, ela não tem um aspecto social nenhum. Vou fazer porque eu tenho que fazer e fica aí, ó. Bom, a outra coisa que existe é uma política pública sem continuidade na governança dela. Ela é feita para quê? Para atender uma moda, né? Opa, a moda agora é bicicleta, então vamos pintar a faixa vermelha para todo lado. A moda é andar de charrete, então vamos fazer uma faixa com capinha aqui para o cara andar de charrete e o cavalo se alimentar lá. Ou para atender uma reivindicação pontual. Né? Mais ou menos assim, época de verão, chove pra caramba num bairro de periferia, o ponto de ônibus é aquele pau fincado, pintado de azul. Aí a televisão vai lá, ou a emissora de rádio vai lá e
Bom, o que o senhor está achando do ponto de ônibus? Ah, eu estou aqui no sol, já desmaiei porque caiu minha pressão, aí passa um caminhão no buraco, espirra a barra em mim, eu venho com a minha filha doente, nós temos que ficar em pé que não tem lugar para sentar, à noite não tem iluminação, é muito inseguro, aí a prefeitura vai lá e faz um ponto de ônibus. Né? Asfalta um trechinho pequeno, de 50 metros, põe um ponto de ônibus, uma cobertura, uma lâmpada e volta lá. Inauguramos um ponto de ônibus. Sistema cicloviário é mais ou menos a mesma coisa em algumas cidades, não especificamente aqui, mas em algumas situações aqui também. Bom, então o que a gente deduz desse procedimento? Que a gente precisa transformar a política de mobilidade urbana e de sustentabilidade, não mantendo isso como um plano do governo, mas transformando isso num plano de governo.